Fala pessoal, aqui é o professor Cassiano de Matemática. Hoje nós vamos começar uma ferramenta nova, nosso curso aí de Matemática, à distância, Trigonometria. A gente usa muito a ferramenta Teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente. Só que essas ferramentas elas são limitadas a triângulos e retângulos. Hoje a gente vai ver uma ferramenta que ela ataca qualquer triângulo. Você consegue calcular as medidas do lado de um triângulo, só que de qualquer triângulo. Vamos ver como é que essa ferramenta, ela se chama Lei dos Senos. Imagine que tenhamos aqui um triângulo qualquer, ele não precisa ser um triângulo retângulo, como nas outras ferramentas. Vamos dizer que ele tem aqui um ângulo alfa, um ângulo beta e um ângulo gama aqui, ó. São os três ângulos. Vamos dizer que ele tem aqui, que nós conhecemos de início a medida de cada lado. De frente para o ângulo alfa, nós temos o lado que tem uma medida A. De frente para o ângulo beta, esse lado aqui tem uma medida B. E de frente para o ângulo gama, nós temos esse lado que tem uma medida C. A lei dos senos, ela vai dizer para a gente o seguinte, é bem fácil de usar. Ela vai falar, é tipo uma regra de 3. Ela vai dizer que se você pegar o lado A e dividir pelo seno do ângulo da frente, no caso alfa, isso aqui é a mesma coisa que você pegar o lado B e dividir pelo seno do ângulo da frente, o seno de beta. Essa daqui é a lei dos senos. Ó. Isso é a lei dos senos. Que seria ainda a mesma coisa que se você pegasse o lado C, a medida daquele lado, e dividisse pelo seno do ângulo da frente, o seno de gama. Está aqui, ó. Essa é a lei dos senos, ó. É isso aqui. É basicamente uma proporção, parece uma regra de 3 aqui dentro do triângulo. Para que serve essa relação? Bom, serve para você descobrir aqui o lado que falta, por exemplo. Então, geralmente você vai ter 3 informações e uma vai ser desconhecida. Vamos lá, vamos a um exemplo disso aqui. Vamos supor que eu tenho aqui uma situação onde eu quero calcular o lado de um triângulo. Ó, vamos supor que eu tenho aqui um lago, que está aqui assim. Eu tenho aqui um ponto, que eu vou chamar de ponto A, onde eu coloco uma estaca. Eu tenho aqui um ponto B, que seria aqui do outro lado desse lago. E eu tenho aqui um ponto C. Vamos lá. Eu não consigo calcular aqui a medida desse lado AB, porque é por dentro do lago. Ó. Então, eu formo aqui um triângulo, o triângulo ABC, esse triângulo que eu estou formando aqui, ó. E aí eu consigo calcular a medida desse lado aqui, que seria basicamente o diâmetro do lago. Vamos dizer que aqui nesse ângulo A, ele mede 30 graus. Ó. Então, eu vou aqui do lado de fora do lago, onde é terra, e vou medir a distância do B até o C. Vamos supor que essa medida aqui seja 10 metros. Está aqui. Aí observe, ó, eu tenho esse ângulo e sei a medida do lado da frente. Eu quero saber esse lado aqui do triângulo, ó, x. Para saber o valor desse x, basta eu pegar essa medida aqui, ó, do ângulo em C. Vamos supor que esse ângulo aqui seja um ângulo de 100 graus. Vamos colocar que seja 100 graus. Está aqui, ó. Então, pela lei dos senos, eu consigo resolver esse problema. Então, observe, é um problema que poderíamos ter aí no mundo real, um problema de engenharia civil, de arquitetura, onde eu quero fazer essa medida aqui. Então, eu vou escrever o seguinte, pela lei dos senos, ó, eu vou escrever que esse lado x, dividido pelo seno do ângulo da frente dele, ou seja, o seno de 100, é igual a outro lado, por exemplo, aquele lado 10, dividido pelo seno do ângulo da frente. No caso ali é seno de 30. Está aqui, ó. Essa é a conta que eu faço. E aí eu vou isolar o x nessa conta. Então, isolando o x, esse seno de 100 ele está dividindo, passa para lá, multiplicando. Então vai ficar assim, ó, x é igual a seno de 100 vezes 10 dividido pelo seno de 30. Está aqui, ó. E o que eu faço agora? Agora é continha. Vamos achar o valor do x. Ó. Mas como que eu vou saber o seno de 100 e o seno de 30?
calculadora. Aqui eu vou fazer na calculadora. Agora o seno de 30 é conhecido daquela tabelinha. Mas vamos lá, vamos fazer aqui na calculadora. Ó. 30 graus, seno, meio. O seno de 30 é meio, já sabíamos disso. Agora o 100 eu não sei. Então eu coloco aqui 100, o seno de 100, 0,98. Ó. Então eu volto lá para o meu problema e vai ficar assim minha conta. Opa, cadê meu problema? Desceu aqui. Está aqui. Ó. A minha conta vai ficar assim. Nós vamos ter, então, seno de 100, 0,98, vezes 10, dividido pelo seno de 30, 0,5. Está aqui. E eu vou fazer essa conta. Ó. Lembrando que eu estou pegando 0,98 como uma aproximação. Então, vai ficar assim, ó. 0,98 vezes 10, é só andar com a vírgula, fica 9,8. 9,8 dividido por meio. O que é 9,8 dividido por meio? Quando divide por meio, o número dobra. Então, vai ficar o dobro de 9, 18, o dobro de 0,8, 1,6. Então, 19,6 metros, aproximadamente, porque eu fiz uma aproximação ali, não é 0,98, tem mais alguma coisinha depois. Então, conclusão, a medida ali do diâmetro daquela lagoa é aproximadamente 19,6 metros, que eu poderia até arredondar aí para 20 metros, de repente, seria a medida. Então, observe, a lei dos senos, ela permite você calcular a medida de um lado desconhecido e também inacessível. Por isso que aqui a gente vai ter essa matéria como sendo chamada, geralmente no livro aparece resolução de triângulos quaisquer, porque a gente consegue atacar qualquer triângulo, não só mais os retângulos, e cálculo de distância inacessível. Então, quando eu tiver uma situação que nem essa da lagoa, que eu não consigo acessar aqui o interior da lagoa, não dá, eu monto um triângulo aqui e com base nesse triângulo eu consigo calcular aqui qual é o diâmetro, qual é a medida que eu quero. Beleza? Então, lei do seno. Semana que vem a gente vai ver outra ferramenta que é a lei dos cossenos, que completa essa daqui. São duas ferramentas aí poderosas, lei dos senos e lei dos cossenos, que atacam triângulos quaisquer. Bom, deixei um exercíciozinho para vocês fazerem, tentem fazer. Essa matéria está na página 13 do livro, página 13 até a página 16. Lá na página 16 vai ter um exercício, vocês tentem fazer e respondam lá no Google Classroom. Respondam sem enviar foto, respondam lá pelo próprio Google, lá tem a possibilidade de você fazer um documento lá. Então, dê sua resposta lá para não pesar muito, não envie foto. Poste no formato de documento que tem lá. Beleza? Semana que vem, então, a gente continua. Tchau, tchau.